Olá, meu querido irmão em Cristo Jesus e minha querida irmã em Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que você colocar as mãos hoje. Que este momento seja um tempo de descanso para a sua alma e de renovação para o seu espírito. Seja muito bem-vindo ao canal A Hora Sagrada, o seu espaço de oração, fé e fortalecimento na presença de Deus. Antes de continuarmos, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma oração e nenhuma mensagem da Palavra de Deus. Eu peço que você prepare o seu coração neste momento. Esqueça todas as distrações deste mundo e permita-se estar totalmente presente neste momento santo com Deus. Respire fundo, acalme a sua mente e abra o seu espírito. Antes de começarmos este estudo bíblico profundo, vamos fazer uma pequena oração para que o Senhor nos conduza e nos prepare para receber a sua palavra. Senhor nosso Deus, agradecemos por este momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações, aquiete nossas mentes e nos conduza na verdade da Tua palavra. Que cada versículo, cada reflexão e cada aplicação toque profundamente a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, antes de mergulharmos na gloriosa palavra de Deus, eu quero que você se prepare, porque o que o Senhor tem a dizer hoje é simplesmente explosivo. A história que vamos explorar é uma das mais profundas, intensas e transformadoras que você já ouviu falar. É a saga de um homem que carregava um sonho dado pelo próprio Deus, e mesmo enfrentando rejeição, injustiça, traição e momentos de solidão tão profundos que você poderia sentir o peso deles, ele nunca perdeu a essência do que o Senhor colocou em seu espírito. A vida de José é um testemunho impressionante de que o propósito de Deus não se constrói na facilidade, nas palmas entusiasmadas ou na aprovação dos homens. Não, meus amigos. Ele é moldado no silêncio ensurdecedor, nas perdas devastadoras, nas noites escuras que parecem intermináveis e nas situações em que tudo parece um completo caos. José não escolheu ser vendido pelos próprios irmãos. Ele não planejou ser jogado em uma cova, nem desejou ser levado como escravo para uma terra estranha. Nada disso estava em seus planos. Mas tudo isso fazia parte do processo que Deus havia meticulosamente preparado para levá-lo ao destino glorioso que Ele queria que ele alcançasse. E talvez, neste exato momento, você esteja passando por uma fase semelhante na sua própria história. Você pode estar enfrentando situações que não escolheu. Alguém pode ter tirado algo precioso de você. Portas podem ter se fechado na sua cara. Pessoas podem ter se afastado como se você tivesse uma praga. E tudo o que sobrou foi um silêncio ensurdecedor que não faz sentido algum. Mas assim como José, você precisa entender que o que parece ser o fim é, na verdade, o começo de algo incrível que Deus está arquitetando em segredo. A cova não anulou o propósito de José. A escravidão não cancelou o sonho. A injustiça não pôde impedir Deus de agir. E a prisão? A prisão não conseguiu apagar o que o Senhor tinha escrito na história dele. A promessa permaneceu intacta, porque o que Deus determina não pode ser interrompido por mãos humanas, não importa quão fortes elas sejam. Hoje, vamos nos debruçar sobre uma parte da história de José para entender que, mesmo quando a vida parece um completo desastre, Deus continua no controle absoluto. O propósito do Senhor não depende das circunstâncias, não depende das pessoas ao nosso redor e definitivamente não depende da aprovação de ninguém. Ele depende somente do que Deus falou, do que Deus planejou e do que Ele determinou desde o princípio. Então, eu quero que você entre nessa leitura com o coração totalmente aberto, porque há algo aqui que vai falar diretamente com você. Talvez você esteja no fundo da cova, ou aprisionado na casa da servidão, ou mesmo enfrentando o tempo da prisão. Mas eu quero que você saiba que tudo isso faz parte de um processo que Deus está usando para te levar ao lugar de honra que Ele preparou especialmente para você. Não permita que a dor distorça a promessa. Não deixe que o tempo faça você esquecer do que Deus falou. O Senhor nunca se esquece de uma única palavra que Ele libera. E assim como José passou por todas aquelas dificuldades para ser elevado à
autoridade. Você também está sendo preparado para viver a vida extraordinária que Deus desenhou para você. Agora, vamos nos aproximar da palavra com a reverência que ela merece, porque o que está escrito aqui não é apenas uma história qualquer. É direção divina, cura poderosa, transformação radical e resposta para tudo o que você precisa. E hoje Deus vai usar essa passagem para reacender sonhos, restaurar forças e colocar você de volta no glorioso caminho do propósito. Vamos lá. E agora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu quero preparar os nossos corações para a palavra do nosso Senhor. Vamos nos aquietar, esquecer tudo ao redor e nos colocar em completa atenção àquilo que Deus tem para nos falar hoje. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, permitindo que cada versículo fale profundamente com a nossa vida. Gênesis 37, 1 ao 11. Versículo 1. E Jacó habitou na terra onde seu pai tinha peregrinado, na terra de Canaã. Versículo 2. E estes são os descendentes de Jacó. José tinha 17 anos e apacentava o rebanho com seus irmãos. Ele era ainda um jovem com os seus irmãos. E estava com os rebanhos junto aos filhos de Bilha e junto aos filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. Versículo 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 5. E José sonhou um sonho e contou-o a seus irmãos. E eles o odiaram ainda mais. Versículo 6. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe se levantava e estava em pé, e os vossos feixes se inclinavam ao redor do meu feixe. Versículo 7. E lhe disseram seus irmãos: Porventura reinarás tu sobre nós? Ou porventura dominarás sobre nós? E odiaram-no ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 8. E sonhou outro sonho e contou-o a seus irmãos, dizendo: Eis que sonhei outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Versículo 9. E contou-o a seu pai e a seus irmãos. E seu pai o repreendeu, dizendo-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura virei eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se diante de ti em terra? Versículo 10. E os seus irmãos invejavam-no, mas seu pai guardava isto na sua mente. Versículo 11. E José habitou na terra de Canaã, cumprindo assim a história que Deus tinha para ele. Agora, meus amigos, vamos dar uma olhada na palavra do Senhor. Vamos tirar um tempinho para pensar em cada versículo que ouvimos. O que será que Deus está tentando nos dizer com essa história? Fiquem atentos, abram seus corações e deixem que o Espírito Santo guie nossa compreensão e tudo que vamos aprender a partir daqui. Versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã. Deus nos ensina que cada lugar que Ele nos coloca tem propósito e significado. Mesmo que pareça comum ou limitado, é um terreno de preparação. Antes de qualquer grande bênção, existe um período de maturação, de aprendizado e de alinhamento com a vontade divina. Assim como Jacó estava na terra onde seu pai peregrinou, nós também devemos reconhecer os lugares de proteção e aprendizado que Deus nos oferece, entendendo que cada etapa da vida é importante para moldar nosso caráter, nossa fé e nossa perseverança. Versículo 2. José tinha 17 anos e apacentava o rebanho com seus irmãos. Mesmo jovem, José já exercia responsabilidades significativas. Deus quer nos mostrar que Ele prepara seus servos desde cedo, nos colocando em situações que exigem disciplina, dedicação e fidelidade. Não importa a idade ou a experiência, a forma como cumprimos nossas tarefas diárias revela nosso coração e fortalece nosso espírito. Cada desafio, cada atividade aparentemente simples é uma oportunidade de crescimento e de aproximação com Deus. A fidelidade nas pequenas coisas abre portas para bênçãos maiores e para o cumprimento do propósito divino. Versículo 3. Israel amava José mais do que os outros filhos. Fez-lhe uma túnica de várias cores.
O amor de Deus se manifesta de maneira visível em nossas vidas, trazendo proteção, cuidado e destaque. No entanto, como vemos na história de José, o cuidado divino também pode gerar inveja e resistência daqueles que nos cercam. Nem todos compreenderão a bênção que Deus nos concede. Aqui aprendemos que ser alvo da graça de Deus nem sempre será fácil. Haverá provações, mal-entendidos e oposição, mas a proteção do Senhor permanece firme sobre aqueles que confiam nele. Versículo 4. Os irmãos de José o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente. Quando seguimos o caminho que Deus traçou, inevitavelmente encontraremos resistência e oposição, às vezes até de pessoas próximas. Deus nos ensina que a rejeição e a inveja não significam fracasso, mas fazem parte do processo de amadurecimento espiritual. A fé é provada nas dificuldades, e aqueles que permanecem firmes aprendem a depender exclusivamente da direção divina, sem se abalar pelas circunstâncias humanas. Versículo 5. José sonhou um sonho e contou a seus irmãos que o odiaram ainda mais. Os sonhos de Deus para nossas vidas muitas vezes são incompreendidos por outros. Isso nos desafia a permanecer confiantes e obedientes, mesmo diante de críticas ou incompreensão. A história de José nos ensina que o alinhamento com o propósito divino é mais importante do que a aprovação humana e que a confiança em Deus nos mantém firmes, mesmo quando enfrentamos rejeição ou inveja. Versículo 6. Meu feixe se levantava e os vossos se inclinavam. Deus revela que cada sonho tem um plano maior. As adversidades não anulam a promessa. Elas preparam o coração e fortalecem a fé. Cada etapa de dificuldade é uma oportunidade de crescimento e cada vitória de José mostra que Deus cumpre suas promessas no tempo certo. A soberania divina garante que nada pode impedir o propósito de Deus. Versículo 7. Os irmãos perguntaram: porventura reinarás tu sobre nós? Sempre haverá oposição quando estamos seguindo o plano de Deus. A dúvida e o questionamento humano não alteram a promessa divina. Precisamos aprender a confiar totalmente no Senhor, mantendo o foco na visão que Ele nos deu, mesmo quando enfrentamos resistência ou questionamentos. Versículo 8. José sonhou outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Deus revela que o nosso destino se manifesta progressivamente. Cada sonho, cada passo e cada desafio fazem parte do processo de maturação. É um lembrete de que precisamos de paciência, fé e perseverança, sabendo que Deus conduz cada etapa com perfeição, transformando desafios em preparação para a glória. Versículo 9. Jacó repreendeu José. Até aqueles que nos amam podem não compreender o plano de Deus para nossas vidas. Isso nos ensina que a opinião humana não deve nos desviar da promessa divina. Confiar em Deus acima de tudo é essencial, pois Ele vê o começo, o meio e o fim, e trabalha todas as coisas para o bem daqueles que nele confiam. Versículo 10. Os irmãos invejavam, mas Jacó guardava isso em mente. Deus trabalha silenciosamente na vida daqueles que confiam nele. Ele protege, prepara e conduz cada passo. Mesmo quando ninguém percebe, precisamos aprender a descansar na fidelidade de Deus, sabendo que Ele cumpre cada promessa. Versículo 11. José habitou na terra de Canaã, cumprindo o plano de Deus. A fidelidade, a paciência e a perseverança nos conduzem ao cumprimento do propósito divino. Cada provação, cada desafio e cada momento de espera fazem parte da preparação de Deus, transformando dificuldades em degraus para a vitória e para a realização do destino que Ele já planejou. Agora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que lemos a palavra do nosso Senhor e refletimos sobre cada versículo, chegou o momento de entender o que Deus quer falar conosco na prática. Não basta apenas conhecer a história de José, é preciso aplicar em nossas vidas aquilo que aprendemos. O que significa perseverar mesmo diante da inveja, da rejeição e das dificuldades? Como confiar no propósito de Deus quando o caminho parece escuro? É hora de olhar para dentro de nós mesmos e permitir que a palavra transforme nossa fé em ação, nossa esperança em coragem e nossa confiança em resultados.
Meus queridos, a história de José não é apenas sobre sonhos ou sobre o futuro dele, mas sobre o que Deus quer fazer em cada um de nós. Primeiro, aprendemos que devemos valorizar o lugar onde Deus nos coloca. Cada fase da vida, cada desafio, cada momento de espera é um terreno de preparação. Se você está passando por dificuldades, saiba que Deus está te moldando, fortalecendo sua fé e preparando você para um propósito maior. Segundo, aprendemos a importância da fidelidade nas pequenas coisas. José apacentava o rebanho, era jovem e tinha responsabilidades que pareciam simples, mas era através delas que ele cresceu espiritualmente e desenvolveu caráter. Assim, mesmo nas tarefas do dia a dia, Deus nos ensina a sermos diligentes, confiáveis e pacientes. Nunca subestime os momentos de preparação. Eles definem quem você será no tempo da exaltação. Terceiro, percebemos que a oposição e a inveja não significam que você está errado. José foi odiado pelos irmãos justamente porque Deus o estava levantando. Muitas vezes, quando somos abençoados e estamos no caminho certo, encontraremos resistência de pessoas ao nosso redor. Não permita que isso desanime sua fé. Confie que Deus está no controle e que cada adversidade é usada para fortalecer você e preparar o terreno para sua vitória. Quarto, aprendemos sobre sonhos e promessas. Deus nos dá sonhos, visões e planos que nem sempre são entendidos pelos outros. José contou seus sonhos e enfrentou rejeição, mas continuou fiel. Isso nos ensina que devemos permanecer firmes, confiando no Senhor e não na aprovação humana. Cada passo, cada desafio e cada tempo de espera fazem parte do plano perfeito de Deus. Por fim, a história nos mostra que a paciência e a confiança em Deus trazem resultados. José permaneceu fiel, mesmo quando ninguém entendia, e no tempo certo Deus cumpriu suas promessas. Para nós, isso significa que devemos permanecer firmes, perseverar na fé, confiar no Senhor e usar cada experiência para crescer espiritualmente. Tudo aquilo que parece difícil, injusto ou doloroso pode ser usado por Deus para nos preparar para uma vida de vitória, propósito e bênção. Portanto, irmãos, que essa palavra nos transforme, nos inspire a confiar em Deus acima de tudo, a perseverar nas provas, a valorizar os momentos de preparação e a manter nossos olhos firmes nas promessas do Senhor. Assim como José, seremos levantados e nossa fidelidade será recompensada. Meus irmãos, depois de tudo o que ouvimos hoje, chegou o momento mais profundo desta mensagem. O momento de nos colocarmos diante de Deus. Silencie sua alma, acalme seu coração e entre comigo nessa atmosfera de rendição. Agora vamos elevar nossa voz ao céu e buscar a presença do Senhor em oração. Oremos. Prepare os vossos corações. Aquietem a mente e deixem que o Espírito Santo conduza este momento único. Entre comigo, meu querido irmão e minha querida irmã, nesse ambiente de entrega total ao Senhor. Esqueça agora tudo o que te preocupa, tudo o que tenta te distrair, e permita que Deus fale com você de maneira viva e profunda. Pai amado, Deus de infinita graça e misericórdia, nós entramos na Tua presença com reverência, temor e gratidão. Te exaltamos por tudo o que és, pelo que fizeste, pelo que tens feito e ainda farás. Te adoramos, Senhor, porque não existe nenhum outro refúgio tão seguro quanto os Teus braços, nenhum lugar tão restaurador quanto a Tua presença, nenhum amor tão perfeito quanto o Teu amor. Senhor, eu oro neste momento por cada pessoa que está aqui comigo nessa oração. Cada família representada, cada vida que busca um alívio, um sinal, uma resposta, uma direção. Tu conheces as dores que não foram ditas, as lágrimas que não foram vistas, as batalhas que ninguém sabe, mas que pesam sobre a alma. Tu és o Deus que sonda o coração, o Deus que não despreza o aflito, o Deus que acolhe o cansado e fortalece o abatido. Pai querido, eu peço que o Teu Espírito Santo visite agora cada lar, cada quarto, cada ambiente onde esta oração está chegando. Que a Tua paz invada esse lugar como um rio, trazendo calma onde havia ansiedade, trazendo ordem onde havia confusão, trazendo luz onde havia trevas. Espírito Santo, toma cada pensamento, cada emoção,
cada sentimento e alinha tudo ao teu propósito. Deus amado, perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossos desvios, nossas fraquezas. Perdoa quando reagimos por impulso, quando deixamos a ira dominar, quando alimentamos sentimentos que te desagradam. Purifica-nos, Senhor. Limpa nosso coração de toda inveja, orgulho, medo, incredulidade e todo sentimento que não vem de ti. Derrama teu sangue sobre nós e renova o nosso espírito, tornando-nos mais semelhantes a Cristo dia após dia. Senhor, fortalece o que está fraco. Levanta quem está caído. Cura quem está doente. Restaura quem está quebrado por dentro. Tu és o Deus que age no profundo da alma. E eu oro para que cada ferida, cada trauma, cada lembrança dolorosa seja tocada pela tua mão poderosa. Restaura casamentos, reconstrói relacionamentos, sara corações destruídos pelas palavras e pelo tempo. Pai amado, eu peço que tu renoves a esperança de quem já não vê saída. Mostra que o teu tempo é perfeito, que a tua obra nunca atrasa, que aquilo que parece demora é na verdade preparação. Assim como José, ensina-nos a confiar mesmo sem entender, a permanecer fiéis mesmo sendo rejeitados, a continuar sonhando mesmo sendo incompreendidos. Senhor, eu intercedo pela vida financeira de cada irmão e irmã que ora comigo. Abre portas, derrama oportunidades, traga prosperidade justa e honesta, multiplica o trabalho das mãos, remove impedimentos espirituais, dá sabedoria para administrar cada recurso. Que nenhuma família falte pão, esperança ou dignidade. Pai, abençoa aqueles que estão lutando contra vícios, hábitos destrutivos, pensamentos negativos, ataques espirituais e opressões emocionais. Em nome de Jesus, que toda cadeia seja quebrada, todo jugo seja destruído, todo laço seja desfeito. Traz libertação verdadeira, firme e permanente. Senhor, guarda cada família representada aqui. Protege pais, mães, esposos, esposas, filhos e filhas. Livra do mal visível e invisível. Que os teus anjos acampem ao redor e que tua mão poderosa seja muralha de fogo que cerca cada lar. E eu te peço, Pai, que esta oração alcance outras almas. Que toque vidas que ainda não conhecem o teu amor. Que desperte corações frios. Que salve, cure e restaure pessoas que precisam urgentemente de ti. Usa esta oração como um instrumento teu. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem seja transformada, fortalecida e renovada pelo poder do teu Espírito. E que nós, juntos, possamos caminhar todos os dias firmes no teu propósito, guiados pela tua voz, sustentados pela tua graça e moldados pela tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos, crendo e agradecendo. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Se esta oração falou com você, se tocou seu coração ou fortaleceu a sua fé, eu peço que você compartilhe este vídeo para que outras vidas também sejam alcançadas pelo poder de Deus. E, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A Hora Sagrada e ative o sininho para continuar recebendo orações e mensagens que edificam a sua alma.